Ei, vocês conhecem a escola OBDC? É lá que eu estudo. Partiu! Olá, alunos! Sejam bem-vindos à escola OBDC. Eu sou a professora de português e tenho um trabalho para vocês fazerem: entrevistar pessoas e escrever uma redação sobre o que descobriram com as entrevistas. E podem escolher a pergunta para a entrevista, ok? Então, mãos à obra! Acho que essa entrevista será bem interessante. Mas que pergunta posso fazer na entrevista? Já sei! Tive uma ideia, vou perguntar para os meus amigos o que eles mais amam. Querem saber o que eles vão responder? Então vamos dar uma volta na escola. Oi, amigo, preciso fazer uma entrevista com você. Que legal, tô pronto para as perguntas. O que você mais ama? Eu amo meus videogames. Eu não deixo ninguém colocar a mão neles. Eu só convido meus amigos mais íntimos para jogar comigo. E gasto toda a minha mesada em jogos novos. Nossa, eu não conhecia isso da sua vida, mas muito obrigada por responder a pergunta. Por nada, valeu! Oi, amiga, preciso fazer uma entrevista com você. Que legal, pode perguntar. O que você mais ama? Olha, na verdade eu nunca pensei sobre isso, mas eu amo fazer coisas e postar nas redes sociais. Como, por exemplo, semana passada eu e meus familiares fomos levar algumas cestas básicas para famílias carentes. E eu postei tudo nas redes sociais. Entendi, acho que eu já vi algumas publicações suas. Muito obrigada por responder a pergunta. Nada! E aí, o que vocês acharam da entrevista? Será que vocês observaram a mesma coisa que eu? Eu escolhi uma pergunta tão fácil de responder, mas fiquei pensando que os amigos que entrevistei disseram que amam coisas, como games, mostrar o que faz. Acho que eu esperava que eles iriam dizer que amam a Deus, que amam as pessoas e que desejam fazer algo por elas. Mas se a gente coloca nosso amor para essas coisas, o que sobra para as pessoas? Será que é esse o jeito certo de viver? Mas eu acho que eu tenho uma ideia. Vocês já ouviram falar que maior é quem serve? Então vou pedir para a minha professora contar para vocês. Vocês nem imaginam o quanto eu gosto de falar sobre esse modo de pensar e agir, que confronta o modo de pensar atual. Servir não é para escravos. Jesus nos ensina a servirmos a Deus e ao próximo. Jesus nos ensinou a sermos humildes e nos ensinou isso lavando os pés de seus discípulos. Quem fazia isso era alguém menos importante que as outras pessoas. Não precisamos lavar os pés das pessoas hoje porque, culturalmente, isso não tem o mesmo significado para nós. Mas podemos servir de todo o coração, como Cristo nos deu um exemplo. Vou convidar alguns alunos para mostrar a prática de serviço. Se afaste dos holofotes, você não precisa receber nada em troca pelo que você faz. Os pequenos serviços são grandes para Deus. Fique atento às necessidades das pessoas à sua volta. E antes que elas peçam, vai e faça. Se está no almoço, com amigos, família, limpe um banheiro que nesse dia fica um horror. Você está em um lugar onde as pessoas precisam abrir a porta? Fique por um tempo e abra a porta para os que chegarem. Na sua escola, quando termina a aula e a sala fica toda bagunçada, não espere ninguém pedir e nem te elogiar. Sem que ninguém perceba, jogue todo o lixo fora, organize e fique em silêncio. Existe o serviço de carregar cargas uns dos outros. Gálatas 6:2. Às vezes é mais fácil se afastar dos problemas das pessoas, mas a Bíblia nos incentiva a ajudar os que necessitam. Olhe nos olhos dos seus colegas da escola e fique atento se precisam da sua companhia. Conforte-os e ofereça uma oração. Quando servimos, não devemos esperar elogios. Vamos fazer em silêncio, em oculto, porque quem mais interessa ver estará observando tudo. Gostaram de conhecer um pouco sobre a prática do serviço? Jesus mesmo nos ensinou que ele não veio para ser servido, mas para servir. Em Mateus 20:28 diz: como o Filho do Homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Muitas pessoas querem ter o dom de cantar, de pregar, de evangelizar, mas devemos lembrar que Jesus escolheu servir.
Se ele escolheu isso, é porque é o melhor. Que demais, não é? Jesus é o nosso maior exemplo de serviço. Uau, essa aula foi incrível! Se desejamos exercer o serviço de Deus, então não precisamos de um cetro que vocês usam para governar, para ordenar e para que as pessoas os sirvam. Mas precisamos de uma enxada para servir as pessoas, servir o reino de Deus e a comunidade. E aí, amigos, digam o que acharam dessa aula. Sinceramente, aprendi muito hoje e me arrependo por não estar agindo certo. A motivação do meu coração em servir estava errada. Eu gostava de mostrar o jeito que eu e minha família estávamos fazendo. Mas hoje eu aprendi a praticar o serviço da maneira como agrada a Deus. Gente, essa aula de hoje me ensinou muito. Eu estava pensando só no videogame e não me importava com as pessoas. A partir de hoje, quero fazer a diferença e ser a diferença na minha geração. Quando a gente serve, nós colocamos o nosso coração em humilhação. Demonstramos com as nossas atitudes que as pessoas e suas necessidades são mais importantes que nós. Isso é muito lindo. Me perdoa, Deus. É isso aí, garotos. Obedeçam e honrem a Deus em tudo. Até a próxima aula da Escola Obedecer. Maior é quem serve. As pessoas que vão enriquecendo cada vez menos fazem serviços braçais. Eles contratam empregados que fazem esse trabalho que julgam ser muito nojentos, sujos ou cansativos. Assim, quem faz esse trabalho não se sente importante. Quem não gosta de ser servido? Quem gosta de servir os outros? Eu acho que você escolheria ser servido, não é? Muita gente pensa assim, mas Jesus pensou diferente. Ele é o Rei dos Reis, certo? Todos os anjos do céu servem a Jesus, ao menor desejo dele, certo? Ele é dono de todo o universo, não é? Ele pode mandar em tudo, concorda? Sabia que ele disse que veio para servir? Isso mesmo, ele veio ao mundo e tirou a sua roupa de Rei dos Reis, Criador do universo, todo-poderoso, e nasceu como um bebezinho comum. A vida dele toda cuidou de doentes com feridas, muitos deles mal cheirosos, jogados num canto e desprezados. Ele não teve nojo por amar a Deus e sabia que servir não é ruim. Na época de Jesus, tinha um serviço que ninguém gostava: lavar os pés das pessoas que chegavam em casa. Os mais ricos tinham empregados que lavavam os pés daqueles que andavam pelas estradas de terra da Palestina. Um pouco antes de Jesus ser crucificado, antes de começar a ceia, Jesus tirou sua capa e colocou uma toalha na cintura. Ele pegou uma bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos. Pedro logo estranhou e disse: "Como o Senhor está fazendo esse trabalho?" Pedro sabia que só os servos ou escravos faziam aquilo, e Jesus era o líder. Jesus disse: "Você não compreendeu, mas logo compreenderá." Pedro tinha muito a aprender. Existe uma mulher que fez um trabalho com pessoas muito pobres e doentes na Índia, chamada Madre Teresa de Calcutá. Ela fez como Jesus, não teve nojo, cuidou dos mais pobres, doentes e desprezados pela sociedade. Por isso, hoje ela é usada como exemplo de uma mulher que serviu. Ela entendeu a mensagem de Jesus, de que servir é o melhor. Hoje, qual seria o serviço mais nojento? Muita gente pode achar que seria o do lixeiro, mas talvez ainda seja pior: lavar o banheiro. Preste atenção nessa experiência que o pastor Gilson teve com o serviço. Quando nós caminhamos com Jesus, nós queremos ser como Ele, queremos aprender com Ele. E aprender com Jesus a servir as pessoas é muito importante. Jesus disse que os seus discípulos deviam lavar os pés uns dos outros. Isso é uma espécie de serviço. E eu fiquei pensando, mas gente, aqui no Brasil, lavar os pés uns dos outros é estranho para as pessoas que não conhecem Jesus. Vai ser muito estranho. E eu tinha um amigo a quem eu queria servir. E eu pedi a Deus: Deus, como é que eu posso servir o meu amigo de um jeito que ele entenda? Aí Deus me ensinou a fazer uma coisa diferente. Sabe que ninguém gosta de fazer no Brasil? Limpar banheiro. Ninguém gosta.
E Deus colocou no meu coração limpar o banheiro para ele. Mas já pensou, eu não ia chegar para ele e dizer, olha, eu quero ir na sua casa limpar o seu banheiro. Não dava. Ele tinha uma loja e na loja tinha um banheiro. Então eu comprei material de fazer limpeza e pus dentro de uma sacola e não falei nada para ele. E aí eu fui lá, o banheiro estava tão sujo, gente, sujo, estava escuro, preto de sujeira. E aí eu peguei os produtos e a escova, levei luvas e comecei a lavar. E eu orava assim, Senhor, assim como está sujo esse banheiro, a nossa vida também fica cheia de sujeira. Então, enquanto eu vou limpando, o Senhor vai ensinando o meu amigo e a mim a termos vida limpa. E aí eu fiz uma limpeza, mas não adiantou, tinha tanta sujeira que um dia não deu. Na semana, aí eu guardei aquelas coisas, não deixei ele ver, não falei nada para ele, claro. E na outra semana, no mesmo dia eu fui lá e com a desculpa de ir ao banheiro da loja, ó, limpeza e oração. Senhor, eu quero servir o meu amigo, eu quero ajudar o meu amigo. E essa sujeira vai saindo e eu quero que a sujeira da minha vida e da vida do meu amigo também saia. Eu fiz isso aí na segunda semana. Na segunda semana eu deixei as coisas guardadinhas no armário que tinha lá. E imaginei, ele vai achar. Dito e feito. Quando ele achou, ele falou assim, que negócio estranho, essas coisas não são minhas, o que é? Aí na terceira semana eu de novo fui lá e ó, limpando e orando, servindo o meu amigo. E aí ele me falou, tem uma coisa estranha, tem um material aqui diferente. E ele não tinha percebido ainda que o banheiro estava ficando mais limpo. E essa história foi por algum tempo, mais de um mês, até que eu contei para ele. E ele ficou, poxa vida, Gilson, mas por que você foi fazer isso? Eu falei, não, eu queria servir você, eu queria ajudar você de um jeito que você entendesse. Porque na Bíblia diz que nós devemos lavar os pés uns dos outros. Mas já pensou eu chegar e pedir para lavar o seu pé? Você ia estranhar. Assim eu fui lá no seu banheiro e fiz aquela limpeza. Foi muito engraçado porque ele contou para a mulher dele. E a mulher dele um dia falou assim, tá certo, seu Gilson, aquele banheiro estava muito sujo mesmo. Parabéns porque o senhor ajudou a limpar o banheiro. E foi uma história gozada, mas eu fiz de coração. Assim como Jesus, ele faz de coração as coisas para nós. Ele nos ama, ele nos ajuda, ele nos perdoa, ele nos ensina. E falando em servir, eu achei essa maneira de servir. Não estou dizendo que você deva fazer a mesma coisa, mas é uma história para ilustrar como é interessante servir pessoas para agradar a Deus. A gente ama a Deus e ama as pessoas. Tchau, tchau. Deus abençoe. Servir é diferente de ajudar. Ajudar é quando você faz parte do trabalho de alguém. Mas servir é fazer um trabalho que ninguém quer, que parece nojento. Quando servimos, humilhamos o nosso corpo carnal que deseja ser servido. Fazendo isso, não ficamos menores. Ao contrário, ficamos maiores. Não acredita? Foi Jesus quem disse, maior é quem serve. Que tal você lavar os pés dos seus pais e depois dos seus irmãos? Escolha um dia à noite, depois do jantar, quando toda a família estiver presente. Se precisar, peça ajuda dos seus pais. Pegue uma bacia, uma toalha, um sabonete e lave os pés da sua família. Depois de saber tudo isso, você quer ser o maior ou o menor? Sirva e seja o maior. Fala galera! E agora é hora da mudança! Quando pessoas falam com você, elas percebem que você é amigo de Deus? Deus quer que você use o seu tempo para honrar a Ele. Imagine que Deus planejasse uma programação diária, seria muito diferente do que é agora. Hoje aprendemos que a disciplina do serviço nos ensina a servirmos a Deus e ao próximo. Vamos orar agora? Senhor Deus, abençoa cada pré-adolescente júnior. Ensina a eles ser como o Senhor, servir em cada passo da sua história e das suas vidas. Que eles possam seguir o Teu exemplo,
e fazer a sua história seguindo teus passos, demonstrando o teu amor e o teu serviço para com o Senhor e para com o seu próximo. Em nome de Jesus, amém! Entre vocês, o mais importante é aquele que serve os outros. Mateus 23:11. Olá pessoal, vocês já pararam para calcular quantos versículos da Bíblia vocês já decoraram? Então se prepare, porque agora nós vamos fazer o ABC bíblico. Vamos começar! Você se lembra de algum versículo que começa com a letra A? Tempo para vocês! Sugestão do versículo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmos 46:10. E agora um versículo que começa com a letra B. Tempo para vocês. Sugestão do versículo: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. E que tal um versículo que começa com a letra C? Tempo para vocês. Sugestão de versículo: com amor eterno e amei. Por isso, com bondade te atraí. Jeremias 31:3. Memorizem esses versículos e até o próximo Se Liga. Tchau! Depois de tudo que aprendemos hoje, vamos colocar em prática? Bora lá aos desafios da semana. 1. Preste atenção na sua família e veja o que sua mãe e seu pai gostariam que você ajudasse e faça sem que peçam. 2. Faça isso com seus irmãos também. Busque fazer algo do tipo lavar os chinelos do seu irmão ou irmã. 3. Na escola, veja alguém que é rejeitado por outros amigos e o ajude nas tarefas. Converse com seus pais para ter mais ideias. Se você sentir dentro de si uma vontade de não fazer isso, é porque seu coração precisa de mais humildade. Ore e peça a Deus que o ajude a ser humilde como foi Jesus. A série Caminhando com Jesus tá com tudo. Até o próximo episódio. #partiu!